Presta atenção, bicho. Hoje nós vamos fazer uma discussão aqui sério mesmo, cara, fodástica sobre hidrostática. Tudo que você não entendeu e não aprendeu de hidrostática a vida inteira, você vai aprender aqui. Mas vai ter um preço. Não, quanto que é? Qual que é o Pix? Onde é que eu pago? Não, cara, nem tudo é dinheiro na vida, né? O preço, cara, é o seguinte, vai ser denso, sacou? Isso aqui, cara, não vai durar menos que 1 hora, tá? Tô começando aqui a aula agora, mas o pau vai comer mesmo. Vai ter muita informação, então eu sugiro que você veja aqui com calma. Se você tem alguma dificuldade em hidrostática, assista 2 vezes essa aula, volta ali, porque, cara, vamos passar por tudo de hidrostática aqui. Detalhando, construindo, entendendo, discutindo cada minúciazinha do conteúdo. Então vai ser assim, cara, um apanhado geral de hidrostática mesmo, o pau vai comer, beleza? A vantagem é, cara, pagando esse preço de dedicar um tempo aqui, eu duvido que se cair uma questão de qualquer assunto de hidrostática no Enem, você não vai garimpar. Eu duvido, não tem como cair alguma coisa que nós não vamos discutir aqui, sacou? Então o negócio aqui vai ser relevante demais, mas tem um preço a ser pago, como tudo na vida. Bom, vamos lá. Começando com uma questãozinha bem interessante. A questão não é muito difícil não, tá? Hidrostática, de modo geral, não é tão difícil, né? A questão aqui, ela abarca uma parte do conteúdo, mas nós vamos discutir todas na nossa aula de revisão para ficar bem completo. Olha só a questão. Devido ao formato de uma rocha no oceano, uma bolha de ar ficou presa na rocha, como mostra a figura abaixo. Olha aqui a bolha, sacou? Você conseguiria até ficar aqui na caverna. Você nada aqui, ó, põe a cabecinha para fora. Não, eu consigo, tipo assim, respirar ali, né? Isso, tá você ali. Ah, maneiro. Beleza, então tem uma bolha de ar ali dentro. Tipo meio que uma caverna ali, mais ou menos. Um negócio meio maluco, né? Uma caverna aquática. É isso aí mesmo. Supondo que nessa região do oceano a água esteja aproximadamente parada, que a densidade da água seja de tanto e que 1 atm seja de tanto, a pressão do ar contido na bolha é de quanto? Beleza? Essa questão, quem está calibradaço, você aí que é aluno de lições de física aí, que já viu todas as aulas, você fez de cabeça. Você nem pensou, eu sei. Você fala, essa questão é fácil demais, Guizoli. Não, mas relaxa, é uma questão super factível de cair no Enem. Ela não é também muito complexa para quem domina o assunto, mas vamos fazer nossa discussão, nossa revisão de tudo. Isso aqui tem a ver com lei de Steve, pressão em líquidos, mas nessa aula a gente vai falar de pressão em sólidos, pressão em líquidos, pressão atmosférica, princípio de Pascal, empuxo, coisa para danar, né? Apesar da nossa questão abordar só um tema, a gente vai fazer uma discussão bem completa, então eu te convido a continuar comigo neste passeio. Pode ser? Vamos lá então. Vamos começar com o seguinte, quando a gente fala de pressão, qual que é a definição de pressão, né? E aí, essa definição ela vale para sólidos, para líquidos, para gases, para qualquer coisa, tá? Mas, já você vai entender porque eu separei sólidos de líquidos aqui na nossa discussão. Mas, de modo geral, essa definição de pressão, só para você não confundir. Ah, então ela vale só para sólido, né? Para líquido é outra fórmula. Não, isso aqui vale, pressão é força por área. Beleza? Isso aqui vale para qualquer coisa. Definição de pressão. Pega a força que está sendo aplicada, divide pela área na qual aquela força está sendo aplicada, você vai ter o que a gente chama de pressão. Tá bom? Ah, tá. Não vale só para sólido, não vale para tudo. Já eu te explico porque eu separei a discussão de sólidos e líquidos. Beleza? Tá. Que unidade que você mede isso? Força, eu já sei. Força eu meço em Newton. Área, metro quadrado. No sistema internacional. Isso a gente chama de Pascal. Ah, tá. Então uma pressão de 200 Pascal é uma força de 200 newtons sendo exercida numa área de 1 metro quadrado. Tá bom? Beleza. Só para a gente discutir aqui então, vamos lá. Vamos comparar esses dois objetos. Suponha que isso aqui é uma caixa pesada, você está fazendo uma mudança, então é uma caixa bem pesada, e você vai carregar ela, por exemplo, em cima da sua cabeça. Ela é tão pesada que você não consegue arrumar. Você apoia ela na cabeça e carrega ela ali. Como que você optaria por carregar essa caixa? É a mesma caixa, tá? Aqui e aqui. Ela está só apoiada de jeitos diferentes no chão. Como que você carregaria essa caixa em cima da sua cabeça? Desse jeito aqui. Eu vou chamar esse jeito aqui de, sei lá, forma B e aqui forma A, né? Você carregaria essa caixa apoiada na sua cabeça na disposição A ou na disposição B? Me conta aí. Talvez você fale, tanto faz não, porque é a mesma caixa, o mesmo peso, né? A mesma quantidade de massa que eu vou ter que erguer, será que faz diferença? Pô, não sei assim, não sei você, né? Não sei se é porque eu tô enviesado aqui, porque eu já sei a resposta, eu já sei o conceito, mas cara, mesmo na intuição, eu acho que eu escolheria o caso B. Porra, parece melhor, né? Tem uma área superficial maior e tal. De fato, aqui vai te incomodar menos, né? Por quê? Porque a área, aqui ó,
a área de contato da caixa com a mesa ou com a sua cabeça, no caso, ela é bem maior, né? Já na situação a área de contato da caixa com o chão ou com a sua cabeça, ela é bem menor. E o que isso muda, cara? Por mais que você esteja falando de uma mesma força, de um mesmo peso que você vai ter que suportar em cima da sua cabeça, se a área é menor, no caso a pressão vai ser maior. Sacou? E isso pode te incomodar mais, te gerar muito mais desconforto. A pressão é maior. Sabe o que você precisa para você abrir seu crânio? E eu já abri o meu, já tive traumatismo craniano, e foi talvez por isso que eu aprendi física e matemática, pelo menos é o que dizem. Você não precisa de uma força muito intensa. Pode ser com uma força muito intensa você consiga e tal, mas o que é necessário não é uma força muito intensa, é uma pressão muito intensa, né? Então assim, cara, no fundo, se você fizer uma força moderada, mas ela toda for concentrada num único ponto, numa área muito, muito pequena, gerando uma pressão enorme, isso poderia, por exemplo, rachar seu crânio. Você fala, nossa, mas que história, que conversa pesada, né? Não, é só porque a gente estava falando desse negócio de carregar coisa na cabeça e tal, mas realmente é uma conversa meio pesada. Não vamos entrar por essas linhas aí, não. Mas eu só te querendo te apresentar essa ideia. O que você precisa é de uma pressão intensa. Então, cara, eu quero, sei lá, quebrar um diamante, né? Precisa de uma força muito intensa? Tá, também precisa, mas essencialmente, se você concentra essa força numa área muito, 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 muito pequena, praticamente um ponto, a pressão, cara, fica enorme. E a pressão, né, que existe nos materiais de modo geral, tem uma pressão que ele consegue suportar, né? Mais do que isso, ele racha, ele trinca e tal. Então o conceito de pressão é super importante, né? Você tá vendo que esses dois caras aqui, por mais que você esteja carregando o mesmo peso, como esse peso, então que é o peso aqui, é o mesmo peso aqui, é a mesma caixa, mas essa força, no caso A, está distribuída numa área menor. Então vamos comparar a pressão em A com a pressão em B, né? Então a gente diria que a pressão em A é maior do que a pressão em B, não é? Menor área, maior pressão. Pode ser? Beleza. Saúde! Beleza? Então tá bom. Conceito intuitivo de pressão. Você tem que saber. Quer saber mais um exemplo? Sabe aquelas mochilas de cordinha? Você tá ligado nessas mochilas, não tá? Aquelas que você leva pro clube, não sei o quê. Aquelas mochilinhas que é tipo um saco e é uma cordinha que você passa aqui. Se você põe muito peso naquela mochila e coloca ela nas costas, dói pra cacete, né, velho? Aquela cordinha fica te incomodando, quase que te cortando. Se a corda, inclusive, for fina demais, irmão, ela começa a te incomodar ou, dependendo, até quase te cortar. Por quê? O que significa uma corda muito fina? Uma corda muito fina significa uma área muito pequena do contato da corda com o seu corpo. Uma área muito pequena é uma alta pressão. Ah, tá. Por isso que mochilas, de modo geral, uma mochila boa para você usar no dia a dia, ela vai ter uma tira mais larga, né? Você já reparou? A tira de uma mochila comum, sei lá, é dessa largura aqui. Aqui passa aqui pelo seu ombro, né? E dá a volta aqui. Ah, tá. Já a mochila de cordinha, compara a largura de uma mochila comum com a mochila de cordinha, que é um fiozinho. Ah, tá. A área aqui é maior, né? Mais largo. Ah, tá. Então te dá mais conforto essa mochila. Por quê? Voltando aqui então, se é mais largo, nós estamos falando de uma maior área de contato ao longo do qual o peso que está carregando vai estar distribuído. Maior área, menor pressão, menos desconforto. O que eu estou te falando aqui? Alguns contextos diferentes em que isso pode aparecer e pode ser relevante você conseguir identificar. Beleza. Ok. Agora, vamos falar da pressão em líquidos, né? E aí, cara, um negócio assim muito interessante aparece aqui, que é o seguinte. Olha só, bicho, vamos lá. Vamos fazer a seguinte análise. Como é que funciona a pressão em líquido, né? Só para você começar intuindo, né? Cara, a pressão é o seguinte, vamos supor que você tá... Vamos pegar um carinha aqui, ó. Aí é um cidadão que tá ali, ó, dentro da água. Beleza? Tá aqui o cidadão. Qual que é a diferença de um cidadão que está aqui para um cidadão que está mais no fundo? Só para você intuir uma coisa, que é o seguinte, eu quero que você construa a intuição de que quanto mais fundo você está, maior é a pressão. Sabe por quê? Qual que é a pressão que esse carinha sente? Tá vendo que existe uma coluna de água em cima da cabeça dele? Então, em tese, eu estava falando de carregar uma caixa na cabeça e tal, mas quando você está dentro da água, é meio que isso está fazendo. É como se você estivesse tendo que sustentar em cima da sua cabeça o peso dessa quantidade de água. Porra, é mesmo, maneiro. Agora, e o carinha que tá lá no fundo? Pô, você concorda comigo que esse cara que tá lá no fundo, ele tem que sustentar uma coluna de água muito maior.
Pô, bicho, é mesmo, esse cara tem que sustentar uma coluna de água mesmo. Então, esse cara vai sentir uma pressão maior do que, por exemplo, esse. Tá? Eu estou desenhando a pressão aqui como se fossem vetores, né, com setinhas, mas a pressão não é um vetor não, então é uma grandeza escalar. Esses desenhos aqui são só para te mostrar visualmente que pô, a pressão que esse cara sente, né, a seta maior, seria maior do que a pressão que esse cara aqui sente. Pode ser ou não? Faz sentido? Ah, sim. Então, o que você está querendo dizer é que quando eu estou dentro da água, né, ou de algum líquido, quanto mais fundo eu estou, maior é a pressão que eu sinto. Então, quando você compra um relógio, a prova d'água está lá. Você pode mergulhar até 30 metros de profundidade. Ou até 50 metros de profundidade. O de 50 metros é mais caro, tá? Porque ele suporta mais pressão, material mais forte, mais resistente, né? 50 metros você consegue, enfim, submeter ele a uma pressão muito maior. Na verdade, nem sei quantos metros que aguenta. 50 metros é coisa demais. Nem sei se tem relógio que aguenta tanto, mas você entendeu? É comum. Ah, esse relógio é a prova d'água. Quanto você pode mergulhar? 3 metros, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Por quê? Quanto mais fundo você tá, meu irmão, maior é a pressão. Entendeu, né? Beleza. Então essa discussão aqui é interessante. Talvez também você ainda poderia pensar o seguinte, ô velho, legal, e se eu pensar então num carinha com a cabeça muito grande, né? Tá aqui, ó, um cidadão com a cabeça gigante, será que ele vai suportar uma pressão ainda maior? Porque em tese, olha aqui, ele tem que suportar muito mais água em cima da cabeça dele. Por mais que a altura da coluna de água é maior, aqui a base é maior. Então esse cara cabeçudo suporta mais pressão. Pô, caramba, então a pressão, quanto mais fundo eu tô, maior ela é. E quanto maior é a minha cabeça, maior ela é. Que estranho, então a pressão depende do tamanho da cabeça das pessoas. Enfim, na verdade não depende, tá? Eu quero só desconstruir isso aqui com você, mas intuitivamente parece que depende, né? Parece que esse cara tem que sustentar um peso maior de água. Na verdade ele tem que sustentar um peso maior de água, mas acontece que ele acaba suportando a mesma pressão. Por quê? Lembra que pressão é o quê? Força por área. Então, olha só, esse cara suporta um peso maior? Sim, suporta, é maior. Mas, ao mesmo tempo, a área na qual esse peso se distribui também é maior. E se esses dois forem maiores na mesma proporção, esse fator se cancela. E a pressão, então, não dependeria da área para um líquido. Você entendeu? Como assim? Suponha que a área da cabeça desse cara é 2 vezes maior. Então, seria, sei lá, 2A. Então, aqui, ó, 2A. Só que você está vendo que ele tem que carregar mais água em cima da cabeça. E se essa quantidade de água tiver o dobro do peso, 2F, o fator 2 corta e continua sendo F sobre A. Você entendeu? Ah, tá. Então o cara cabeçudo realmente suporta um peso maior em cima da sua cabeça. Mas como a área na qual esse peso se distribui é maior, pode ser que esse fator cancele e esse cara acabe suportando a mesma pressão. Que na verdade é o que acontece. Tá? É exatamente o que acontece. Mentira, verdade. Vou te mostrar aqui agora. E eu quero te mostrar esse raciocínio porque ele tem muito a ver com o empuxo, que a gente vai discutir já já. E você ter essa instrução aqui vai te ajudar a entender o empuxo. Então, olha só. O que acontece com esse bloquinho de água aqui? O que é isso? É um gelo? Não, é uma porção de água imaginária. Aqui está cheio de água. Finge que eu consigo destacar essa quantidade de água aqui. Só para a gente entender as forças que atuam nela. Bom, tá aqui. Eu tenho que sustentar uma quantidade de água aqui em cima. Então, eu vou ter uma pressão aqui. Não é? Beleza, tem uma pressão aqui. Eu vou chamar de P1. Tem pressão do lado? Tem pressão do lado também. Inclusive, quanto mais eu vou afundando, maior é a pressão. Não é isso? Ah, é verdade. Quanto mais fundo eu estou, maior é a pressão. A vantagem é que a pressão de um lado vai ser anulada com a pressão do outro. Então, eu vou ter uma pressão aqui também, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Na lateral esquerda, eu vou ter mais ou menos a mesma distribuição de pressão. Ah, tá, de modo que se anula. Esse bloco não é empurrado nem para um lado nem para o outro. Aí você poderia falar, pô, esse bloco está sendo empurrado para baixo. Não, mas peraí, tem pressão ali embaixo também. Ah, fianazo, hein? Sacou? É mesmo. Tem uma pressão aqui, P2. E o que mais que eu tenho, cara? Além disso, eu ainda tenho o peso desse bloco. Nossa senhora, peso. Vou escrever aqui, ó, peso. Então, olha só. Na horizontal, as forças já estão se anulando. Esse empurrão anula com esse empurrão aqui anula com esse, então beleza. Esse bloco está em equilíbrio horizontal. Para essa porção de água, porque o que a gente está estudando aqui, tá? Lembra, é hidrostática. Lembra aí, o que é hidrostática, cara? Hidrostática, hidro, água, estática, parado, né? Água parada. A gente está estudando água parada? Fluidos em repouso, de modo geral, né? É isso que a gente está estudando. Ah, tá. Hidrostática, água parada. Então, essa porçãozinha de água que eu destaquei, se é hidrostática, se é um aquário com a água parada ali, essa porção de água tem que estar em equilíbrio. Você concorda? Pô, verdade. Se essa porção de água tem que estar em equilíbrio, eu tenho que conseguir equacionar o seguinte. Olha só. Vamos lá.
Vou equacionar o equilíbrio dessa porção de água aqui. E como é que vai ser, né, essa equação? O que eu vou falar é que a força para cima tem que ser igual às forças para baixo. É isso. Ah, tá. Então você vai falar, ó, forças para cima tem que se anular com as forças que apontam para baixo, para eu garantir que aquela porçãozinha de água está em equilíbrio. Concorda ou não? Pô, beleza. Então vamos lá. Como é que fica isso aqui? Quais são as forças para cima? Isso aqui é uma pressão. Então toma cuidado. Lembra aqui, ó, pressão é força por área. Então força é pressão vezes área. Ah, tá. Então a força que tá atuando aqui na base de baixo dessa porção de água é a pressão lá, P2 vezes a área. Qual área? Essa áreazinha aqui, né? Da seção transversal, a área da base desse cubo aí. Beleza? Então tá. Então a força para cima seria P2 vezes A. Isso tem que ser igual às forças para baixo. Então pressão é força dividido por área, força é pressão vezes área. Beleza. Forças para baixo seria o quê? Aqui em cima, né? Então seria pressão vezes área, a força. Então seria P1 vezes A, mais o quê? Mais o peso. Mais o peso. Que seria o quê? mg. Peso é mg. Pô, maneiro. Peso é mg. Aí olha o que eu posso escrever, cara. Se eu pegar a densidade da água, densidade é o quê? Massa sobre volume. Beleza? Densidade, massa sobre volume. Então a massa, ela é o quê? A massa, ela é a densidade vezes o volume. E o que seria o volume dessa quantidade de água? O volume, cara, seria a área da base, aí a geometria, vezes o quê? Vezes a altura. Ah, tá. Então eu posso falar que o volume é A vezes H. Então eu vou até destacar. O que seria o H? O H é o desnível entre os pontos 1 e 2, entre essa base e essa base. Então, área vezes a altura, eu vou ter esse volume. Beleza. Por quê? Porque aí eu vou substituir, né? No lugar de M, então, vou colocar densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. Beleza. Só que o volume eu vou escrever como AH. Olha o que eu vou ter. Eu vou ter aqui P2 vezes A é igual a P1 vezes A, mais densidade vezes volume, AH vezes G. Olha só, aparece A em todo mundo. Posso dividir todo mundo por A, que esse negócio vai cancelar. E olha o que eu descobri. Que P2, não, acompanha, cara. A gente acabou de construir a equação mais importante da hidrostática. P2 é igual a P1, mais ρGH. Mais ρGH. Olha que mágico isso aqui. Isso aqui é conhecido como equação fundamental da hidrostática, tamanha importância desse negócio. Ou também conhecido como lei de Stevin. Mas beleza. Olha o que isso aqui está dizendo. Olha que foda. Entenda algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, o que significa essa área cortar? A área cancelou. Significa aquilo que eu falei com você, cara. Que o cara, só pra você entender. Porque ali a matemática, o cara cortou. Não, tem um significado profundo. O que significa aquela área cortar é aquilo que eu te falei. Se o cara tem um cabeção, ele tem que carregar um peso maior de água. É verdade. Mas esse peso maior de água vai se distribuir numa área maior também. De modo que esses fatores se cancelam. E aí acaba que a pressão que é sentida nesse ponto não depende do tamanho da cabeça do cara. É isso que significa essa área cortar. É aquilo que a gente tinha intuído. O cara que tem maior cabeça, vamos voltar aqui, ó, pressão, força por área. O cara que tem um cabeção carrega um peso maior de água. Sei lá, ele carrega o dobro de peso, mas a área dele tem o dobro do tamanho. A cabeça dele é 2 vezes maior do que na média. Isso faz com que os fatores se cancelem. É isso que significa essa área cancelando. E a pressão é a mesma. Então a gente tira uma conclusão importantíssima, que é o seguinte: a pressão em líquidos, ela depende única e exclusivamente do quê? Da altura. Beleza? Então a pressão num ponto 2 aqui, ela é a pressão lá em cima, mais o que? ρGH. A pressão em um líquido depende apenas da altura da coluna de líquido. Quer dizer, depende da gravidade, depende do líquido em si, né? Então quanto que é a densidade daquele líquido, né? Se for água, densidade da água, mas você entendeu? Se eu estou dentro de um mesmo líquido, num mesmo campo gravitacional, a pressão vai depender o quê? Única e exclusivamente da altura. Beleza? Essa equação aqui, cara, é super importante. E é por isso que eu separei, então, a pressão em sólidos da pressão em líquidos. Mas perceba que isso aqui continua valendo para um líquido, mas te dá um caminho que talvez te leve a errar.
te faz acreditar que, por exemplo, o menino que tem uma cabeça maior suporta maior pressão e tal. Não, ele tem que carregar mais peso de água, mas a cabeça dele é maior na mesma proporção, esse fator cancela e a área, então, ela desaparece. A área simplifica e acaba que a pressão depende apenas da profundidade. Então, lembra, eu usei aqui a equação pressão é força por área. Eu usei aqui, ó, no lugar de força eu coloquei o quê? Pressão vezes área. Então aquela equação de sólidos eu posso usar aqui também. Mas quando eu desenvolvo e abro as contas, eu descubro que em líquidos a pressão depende única e exclusivamente da altura. Em que posição que eu estou, beleza? Em relação ao nível daquele líquido. Faz sentido ou não? Então eu vou anotar essa equação aqui, cara. P2, isso aqui é super, super, super importante. Então aqui, ó, P2 é igual a P1 mais ρGH. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue intuir isso aqui bem. Onde que a pressão é maior aqui? Você olha, velho. Onde que você tá numa maior, você tem que olhar isso aqui, ó. Níveis. Pronto. Tá aqui, ó. 3. Pressão em 3 é a maior de todas. E qualquer ponto que eu pegar sobre essa mesma linha, vai estar uma mesma pressão, porque a pressão depende só do quê? Só da altura em relação à superfície do líquido. Quanto mais profundo você está, né? Quanto maior é o H, maior é a sua pressão. Pode ser ou não? Pô, beleza. Então tá. Então, continuando. Vamos escrever aqui então. Olhando para esse desenho, o que eu posso concluir com certeza? Que a pressão em 3 é o mais fundo de todos. É maior do que a pressão em 1, que por sua vez é maior do que a pressão em 2, que é o que tem então a menor altura. Pode ser então a pressão no líquido depende apenas do nível de profundidade. Que é aquilo que a gente estava desconfiando. Ah, tá. Por isso que quando eu mergulho em níveis de profundidades muito altos, dependendo, começa a doer muito seu ouvido. É muita pressão, cara. Muita água querendo entrar dentro do seu ouvido, né? Então machuca um pouco, né? Mergulhar em profundidades cada vez maiores e tal. Mas você precisa talvez de equipamentos específicos para isso. Beleza? Pô, maneiro. Mais uma consequência importante disso. Tá aqui. Se você for pensar assim, ó, pressão é igual a força por área, talvez você pensaria, vamos supor que você ia comparar a pressão, digamos, sei lá, aqui, ponto 1, 2 e 3. Então vamos comparar P1 com P2 com P3 nesse meu desenho. Então aqui, ó, P1, P2, P3, pressões. Se você pensa por essa fórmula aqui, ela talvez pode te induzir ao erro. Você pensaria, pô, sei lá, vou comparar o 1 com o 2. Pô, no 1 tem muito mais água, irmão, claramente, do que no 2. Se tem muito mais água, é muito mais peso para esse ponto 1 suportar. Então a pressão em 1 ela é maior do que em 2. Só que, cara, não pensa por isso aqui. A força, a área, isso aqui vai te levar ao equívoco. Lembra que a área, cadê? A área já cancelou, irmão. Nós já provamos que num líquido a pressão vai depender o quê? Da densidade do líquido, vai depender da densidade do líquido, da gravidade e da altura. Ponto. É isso, irmão. Então, olha só, vem aqui. Todo mundo está no mesmo campo gravitacional, que é o ρGH. Todo mundo está no mesmo campo gravitacional. É o mesmo líquido, né? O mesmo líquido está aqui, está aqui, está ali. Então, a mesma densidade. Então, meu irmão, a pressão vai depender única e exclusivamente da altura. Se depende apenas da altura, qual que é a altura de líquido que esse cara suporta? H. Qual que é a altura de líquido que esse cara suporta? É o mesmo H. Qual que é a altura de líquido que esse cara suporta? É o mesmo H. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar o nível ali, é o mesmo H. Se todo mundo tem a mesma altura de coluna de líquido, a pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2, que é igual a pressão no ponto 3. Então isso aqui, cara, de algum jeito você pode imaginar, né, que isso aqui é como se eu estivesse desenhando para você o significado dessa equação. Essa equação diz o quê? Que a pressão no líquido depende apenas da altura da coluna de líquido. É por isso, então, que esses caras eles ficam nivelados na mesma altura. Por quê? Porque se a pressão que está sendo exercida aqui, querendo empurrar a água para baixo, é igual a pressão que está sendo exercida aqui, querendo empurrar a água para baixo, quem que ganha? A água vem para cá ou a água vem para... Ninguém ganha, fica no 0 a 0. Ah, tá. Olha que legal. Por que você nunca vai ver um sistema como esse, chamado sistema de vasos comunicantes, dessa forma aqui, ó. Suponha que eu pegue e desmanche um pouquinho, tire um pouco de água aqui, ó. Suponha que você monte seu sistema assim. Por que isso aqui não é hidrostática? A coisa não vai ficar em equilíbrio. Porque desse jeito aqui, olha o que vai acontecer. Nesse formato aqui, vai acontecer o seguinte. Aqui eu teria uma altura menor de líquido que eu tenho ali. Como aqui no ponto 2 eu teria uma maior altura, significa que a pressão aqui é maior. Essa pressão é essa coluna de água querendo, por exemplo, empurrar o líquido para cá. Ou para o lado de lá, mas vou pensar só em relação a 1. A pressão aqui, ela é o quê?
menor. Então existe uma tendência de empurrar essa água para lá? Existe, mas ela é menor. Quem que está ganhando essa briga? Quem está ganhando a briga é esse cara. Então ele vai ganhar essa briga, o nível daqui vai diminuindo, ele vai empurrando a água para lá, o nível de lá vai aumentando, até o quê? Até rolar um empate, até rolar um equilíbrio mecânico. O que seria o nosso equilíbrio mecânico? Quando eu atingisse exatamente essa situação que está aqui. Porque nessa situação, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo tem a mesma altura ali, todo mundo exerce a mesma pressão e a água não é empurrada para lado nenhum. Atingimos o equilíbrio hidrostático. Bonito isso, hein? Tô discutindo com você em muito detalhe, cara, porque eu quero que você entenda as nuances disso. Eu quero que você saiba raciocinar em cima desse negócio aqui e não só te jogar um desenho pra você memorizar. Se você souber raciocinar, entender, não é mesmo, quem empurrar pra lá, quem empurrar pra cá. Se tiver desnivelado então, o empurrão aqui é maior, aí esse cara empurra água, o outro ganha água, e quando é que para? Pô, bicho, quando as pressões forem iguais, né? É isso que é o equilíbrio hidrostático. Massa, hein? Bom, beleza. Já investi tempo demais aqui então nisso. Então isso aqui é importante para um cacete. Beleza? E inclusive é o que vai cair na nossa questão. Beleza? É o que a gente vai discutir já ali na nossa questão. Mas bom, beleza. Vamos continuar a nossa discussão aqui. Vamos falar de duas coisas. De pressão atmosférica e do princípio de Pascal. Né? Princípio de Pascal é um princípio, essas duas coisas têm um pouquinho a ver com o que a gente discutiu aqui agora de pressão em líquidos, né? Por isso que eu vou falar aqui agora. O princípio de Pascal é super importante, cara, é o princípio de funcionamento de sistemas hidráulicos, tá bom? E diz o quê? No bom português, né? Na gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, tá manjando? Conhece daí? Oswald de Andrade, modernismo? Vamos lá. Um aumento de pressão gerado em um ponto de um fluido se transmite integralmente a todos os pontos deste tal fluido. Pois é. Tô segurando aqui para não rir porque eu sei que você não entendeu nada disso aqui. Você vai ver, mas que é? Um aumento de pressão gerado num ponto, num fluido, se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Como assim, cara? Então aqui eu tenho um fluido. Que fluido é esse? Sei lá, pode ser um óleo, água, alguma coisa líquida aí. É um fluido qualquer. Vamos lá. Digamos que eu venha e faça uma força aqui. Força, eu vou chamar essa força de F1. Beleza? E aqui tem uma área, isso aqui é como se fosse uma base, eu posso me apoiar em cima dessa base, tanto que na base de lá eu posso pôr um carro lá em cima e tal. Em oficinas mecânicas tem um sistema parecido com esse, tá bom? Vamos lá, eu faço uma força F1. Se eu faço uma força F1, eu gero uma pressão aqui, porque a força distribuída numa área é uma pressão. Ah, tá, então eu vou pegar aqui, ó, F sobre F1 sobre A1. O que seria A1? A1 seria essa áreazinha aqui, beleza? Isso é uma pressão. Ah, tá, isso aqui é uma pressão. Eu vou chamar de P, beleza? Então eu gerei um aumento de pressão aqui nesse líquido, nessa porção do líquido, tá bom? Tá aqui, ó, P. Pronto. Gerei um aumento de pressão aqui, ó, P. Pode ser? Então força dividido pela área seria a nossa pressão P. Beleza. O que o princípio está dizendo? O que o princípio está dizendo é o seguinte, é que o que vai se transmitir de um lado para o outro, né, integralmente, não é a força, porque talvez você poderia pensar intuitivamente, entendi, se eu faço uma força F1 ali, eu empurro esse pistão para baixo, pô, como o volume de água é o mesmo, o outro pistão vai ter que ser empurrado para cima, concorda? É isso. Falar, é verdade. Então, assim, talvez alguém poderia pensar assim, tá, se eu empurrar esse pistão para baixo, eu vou estar empurrando água para baixo aqui, então essa água é empurrada para cá e tuf. Eu vou gerar um empurrão para cima do lado de lá. Beleza. E aí talvez você pensaria, a mesma força que eu faço aqui vai chegar do lado de lá. Seria tipo um princípio de conservação da força, né? Mas não existe na física. O que existe na física é um princípio de conservação da energia, né? Não existe um princípio de conservação da força. Ora, a força que eu faço de um lado tem que chegar igual do outro. Não, isso não existe, né? Talvez seja mais intuitivo para você, mas é uma intuição que você criou na sua cabeça. Não, a mesma força que eu faço aqui, ela tem que chegar do lado de lá, por quê? Não existe isso não. E o que o princípio fala, e esse princípio ele é assim para ser condizente com a lei de conservação de energia, é que o que se transmite integralmente de um lado para o outro, de um pistão para o outro, quando eu empurro para baixo um pistão, o outro vai ser empurrado para cima, né? Então tem uma quantidade de água aqui embaixo. Se eu empurrei para baixo aqui, lá tem que subir, né? Tuf, tá, beleza. Mas o que o princípio de Pascal fala é que o que se transmite integralmente de um lado para o outro não é a força, e sim a pressão.
Então, cara, o mesmo aumento de pressão que eu gero aqui, eu vou gerar do lado de lá. Ah, tá. Legal. Então, o mesmo aumento de pressão que eu gero de um lado, eu gero do outro. P. Ah, tá. É isso, né? Um aumento de pressão gerado num ponto do fluido se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Então, esse aumento de pressão se propaga a todos os pontos do fluido, todos os pontos sentem aquele aumento de pressão. Perfeito? Beleza. Só que aí, cara, olha que interessante, então. Qual que vai ser essa pressão distribuída nessa área desse pistão? Ela vai dar o quê? Uma certa força. F2. Beleza? Como que eu descubro essa força F2? Então, a gente vai fazer o equacionamento, cara. Eu vou falar, olha, o aumento de pressão... Vamos lá. Qual que é o equacionamento nosso, então? É o seguinte... É o aumento de pressão que se transmite integralmente. Então, a pressão que eu coloco em 1, ela chega lá em 2. Então, P1 é igual a P2. Ah, beleza. O que é pressão mesmo? Força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, P1 é F1 sobre A1. P2 é o que? F2 sobre A2. De onde você tira o seguinte, se você preferir, né? Eu acho que fica um pouco mais intuitivo, né, quando a gente escreve dessa forma aqui. Então, vou pegar aqui P1. Então, aqui é o princípio de Pascal escrito em linguagem matemática, né? O aumento de pressão gerado num ponto do fluido se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Então, o aumento de pressão que eu gero em 1 chega lá em 2, a mesma pressão, que eu chamei aqui de P, né? Simplesmente P, tá aqui, ó. Ah, tá, essa pressão é a mesma. Beleza. Então, tá, a pressão em 1 seria força 1 sobre área 1, pressão em 2, força 2 sobre área 2. E eu vou reescrever esse princípio da seguinte forma, ó. Vou escrever como sendo A1, F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. Pode ser? Ah, o que você fez? Eu só peguei essa área aqui, ó, joguei para lá multiplicando, esse F joguei para cá dividindo, só isso. É só porque eu acho que assim fica mais intuitivo. Olha o que isso aqui está me dizendo. Isso aqui está me dizendo que a razão entre as forças 1 e 2 é igual à razão entre as áreas 1 e 2. Ah, tá. É por isso que de propósito eu já desenhei esse vetor força 2 aqui maior do que o vetor força 1. Por quê? Porque essa área A2, né, a área do pistão da direita é maior. Ah, tá. Tipo assim, se a área 2 for 10 vezes maior, a força 2 tem que ser 10 vezes maior. Porque se a área 2 é 10 vezes maior, essa razão dá 1 sobre 10. Só que F1 sobre F2, então, é igual a 1 sobre 10, ou seja, a força 2 é 10 vezes maior do que a força 1. Ah, tá. A razão entre as forças é igual à razão entre as áreas. Então, por exemplo, é por isso que eu consigo carregar um carro, né? Pô, é mesmo. Se essa área for 100 vezes maior do que essa, eu preciso fazer uma força 100 vezes menor do que o peso do carro para conseguir carregá-lo. Vamos supor que o peso do carro, sei lá, é de 800 quilos, né? 800 quilos é a massa, na verdade, né? O peso seria 8.000 newtons. Então eu teria que fazer uma força, velho, de 8.000 newtons para carregar esse carro. Nenhum ser humano consegue fazer essa força, sacou? Só que, se a área daqui é 100 vezes menor, eu posso fazer uma força 100 vezes menor, uma força de 80 newtons, que eu gero esse aumento de pressão, que se propaga integralmente lá, e a força que chega lá vai ser o quê? 100 vezes maior. 80 vezes 100 daria os 8.000. Caramba, velho, então eu faço uma força... Você já se inscreveu para participar da Black Friday do Universo Narrado? Vai ser a oferta mais indecente que a gente já fez, cara. Sério mesmo, você nunca viu isso em lugar nenhum. Eu te garanto. Vê se não perde que vai ser a melhor oportunidade para você entrar nas nossas turmas de 2024. Forcinha de 80 newtons, como se eu estivesse carregando um saco de 8 kg, forcinha ridícula, e consigo carregar um carro do lado de lá. Princípio de Pascal, princípio de funcionamento de mecanismos hidráulicos, né? Então isso aqui é muito comum em oficinas mecânicas e tal, né? Assim você consegue, por exemplo, carregar um carro. Que doido, você faz pouca força de um lado e chega muita força do outro. E esse fator multiplicativo da força é o fator da razão entre as áreas, né? Se a área grande é 30 vezes maior, vai chegar uma força aqui 30 vezes maior. Então multiplica a força que você faz por 30, beleza? Esse que é o princípio. Onde mais esse princípio aparece? Pode ser relevante. Freio de carro. Pega uns carros muito antigos, é antigo mesmo, sei lá, década de 60, 70 e tal. O freio do carro, ele é 100% mecânico. O que significa? Você pressiona, você gera uma pressão no pedal, faz uma força distribuindo no ar ali, né? Você gera uma pressão no pedal e isso se transmite por cabos mecânicos para os freios do carro. E aí,
Quando você aperta o freio, isso gera um aperto no disco de freio nas rodas, para frear o carro. Carro muito antigo, você faz isso no pé mesmo, filho, no braço, no pelo. O freio é durão, né? Tem que fazer uma força do cão para afundar o pé no freio. Porque você está freando o carro é no pé mesmo, é no chute, sacou? A força que você faz ali é a força que chega nos discos de freio. Então é como se realmente você estivesse pressionando os discos de freio no pé, sacou? Carros mais recentes, na verdade, hoje o mecanismo já é até elétrico, né? Nem hidráulico, mas enfim, depois de um tempo, a gente coloca um mecanismo como esse, hidráulico, para ficar tranquilo de você frear. Então, você coloca um mecanismo como esse, ó, isso aqui é o pedal do freio. Você faz uma forcinha de levinha no pedal do freio, você tem um mecanismo hidráulico como esse, que joga isso para uma área maior, para uma área, sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes maior, e essa aqui é a força que chega para realmente frear o carro. Então, por exemplo, lá no freio de um carro um pouquinho mais moderno, nem precisa ser tão moderno, sei lá, no 2000 para frente e tal, né? Você tem um sistema hidráulico como esse. Estou te dando, então, outros contextos em que isso pode ser relevante. Então, o freio de um carro, hoje você não faz esforço para frear. Você cutucou de levinho ali o freio, o carro para. Já vai pensar nisso? Cara, que bizarro, eu cutuco de levinho aqui o freio e eu estou parando um carro. Né? Por quê? Porque por mais que você faça uma força pequena, se você pluga isso no mecanismo hidráulico, você consegue multiplicar essa força só por 2, 3, 4, 5, 10. Então eu faço uma força, na verdade, em teoria, sei lá, depende do fator multiplicativo, mas 3, 4, 5, 10, 20 vezes menor a força necessária para eu realmente frear um carro, porque por conta de um sistema hidráulico como esse, um fator multiplicativo de força. Beleza? Então é importante isso aqui, demais da conta. Princípio de Pascal está aqui, razão entre as forças é a razão entre as áreas. Fechou? Mais uma coisa de hidrostática, então, para recapitular, uma revisãozinha aqui dá um bicho, hein? Vamos lá. Como é que chama esse trem, bicho? Pressão atmosférica. Aqui, né? Princípio de... tá até o título aqui, ó. Pressão atmosférica. Vamos lá, cara. Como é que é a tal da pressão atmosférica? Isso aqui vai ser importante pra gente, tá? E acho que estamos quase acabando. Vamos para empuxo e a gente resolve a questão. Olha só. Isso aqui, cara, é mercúrio. Beleza? O que o Torricelli fez, né? Evangelista Torricelli, o membro da equação de Torricelli, fez esse experimento muito famoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Mercúrio. Qual que é o experimento? Ele pegou um tubo de 1 metro de mercúrio, 100 centímetros, beleza? Encheu ele de mercúrio e pegou um recipiente ali, né, também cheio de mercúrio. O que ele fez, ó? Tampou aqui com o dedão, tampou com o dedão, mergulhou lá dentro do recipiente com mercúrio. Ou seja, não vazou mercúrio nenhum. Então tem 1 metro de coluna de mercúrio ali dentro daquele tubo, lotado mesmo, quase transbordando. Mete o dedão ali, tampa, mergulha lá dentro. Os caras mexem com esse trem aqui, né? Depois o maluco morreu, né? Vai ficar brincando com mercúrio. Os caras não sabiam disso na época, né? Beleza, vamos lá. Pegou, tampou o negócio, então não caiu nada de mercúrio. Tá aqui, ó, 1 metro, fechou? Plau, mergulho lá dentro. Mergulho lá dentro. Pode ser? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo subir esse cara um pouquinho. Aí, ó. Consigo. Pronto. Esse é o nosso experimento. Fechou? Bom, vamos lá. Você há de concordar comigo que essa coluna inteira de mercúrio tem um certo peso. Esse negócio aqui tem um peso, né, exercido ao longo de uma área. Tem uma certa pressão que está sendo exercida aqui. Querendo fazer o quê? Querendo empurrar o mercúrio para fora. O nível de líquido descer. Ah, tá. É verdade. Só que, olha que interessante. Lá fora, cara, a gente está cheio de quê? Cheio de partículas, né? Que partículas? Partículas que constituem o ar atmosférico. Ah, é verdade, pô. Sim ou não? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, etc. Esses caras também têm um peso. Você fala, mas o ar é muito leve, né? O gás é pouco denso. Mas tudo bem, mas tem peso. Né? A gravidade está pegando, está puxando essas moléculas aqui, ó, em direção ao chão. Ah, tá, é verdade. Então você concorda comigo que também em alguma medida, se todo esse ar atmosférico que está aqui está sendo empurrado para baixo, ele também gera uma pressão aqui. Ah, tá, é verdade. E essa pressão, em tese, ela quer fazer o quê? Ela quer pegar e, empurrar o líquido mais para dentro. Então tem que ter um equilíbrio ali. Ah, tá. Então o Torricelli ele percebe que quando ele coloca esse tubo de 1 metro de mercúrio, o mercúrio começa a descer o nível. Por que começaria a descer o nível? Vamos entender? Começaria a descer o nível porque a pressão exercida pela coluna de mercúrio ali é maior. Vou desenhar só uma seta aqui, beleza? A pressão exercida pela coluna de mercúrio está sendo maior do que a pressão atmosférica. Então a tendência de empurrar o líquido para fora está sendo maior do que a tendência que a atmosfera tem de empurrar ele para baixo.
Ah, tá. Então o mercúrio começa a ganhar nessa briga. Começa a ganhar nessa briga. E ele percebe o seguinte. Então vamos desmanchando aqui um pouquinho, né? Então o nível de mercúrio, ele vai diminuindo. Beleza? Então aqui, ó. Nível de mercúrio vai diminuindo, até que chega uma hora. Beleza? Até que chega um momento em que... Deixa eu só... Opa, aqui ficou muito grande, né? Deixa eu traçar de novo aqui a nossa caixinha de mercúrio. Vai chegar um momento que o Torricelli vai constatar o seguinte. Então tá aqui, ó. Deixa eu refazer ela. Pronto. Tá aí. Chega um momento que o Torricelli constata o seguinte. Cara, quando deu aqui 76 centímetros, a minha coluna de mercúrio, aqui, ó. Quando eu cheguei aqui em 760 milímetros de mercúrio, né? Ou 76 centímetros, o que aconteceu? Chegou no equilíbrio. 76 centímetros. Beleza? Eu cheguei no equilíbrio. O mercúrio parou de descer, né? E o nível de água parou de subir. Pronto, ficou parado. Hidrostática. Se ficou parado, a discussãozinha que a gente fez agora há pouco lá nos vasos comunicantes, né? O que significa? Significa que a atmosfera está exercendo aqui uma pressão, né? O peso das partículas de ar querendo empurrar aqui, ó, o mercúrio para dentro do tubo, está exercendo. Existe essa pressão, vou até chamar aqui então, isso é o que a gente chama de pressão atmosférica, a pressão exercida pelo ar atmosférico. O mercúrio também exerce uma pressão aqui? Exerce. Né? Seria então aqui, ó, a pressão, beleza? Dessa coluna de mercúrio. Vou colocar aqui, ó, pressão do Hg. Hg é o mercúrio da tabela periódica. Beleza? E se aqui, Hg, se aqui atingiu-se o equilíbrio, beleza? Se parou de movimentar o fluido, é porque essa pressão, né, a coluna de mercúrio aqui inteira, querendo empurrar o líquido para fora, está igualando a pressão atmosférica, querendo empurrar o líquido para dentro. Ah, tá. Então a gente pode dizer que a pressão atmosférica, isso aqui no nível do mar, beleza? Considera esse experimento no nível do mar. Nível do mar. No nível do mar, a pressão atmosférica, ela equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Ah, tá. Então aqui, ó, pressão atmosférica é igual, a gente chama isso de 1 atm, né? A pressão da atmosfera no nível do mar é uma pressão de 1 atm. E isso aqui equivale à pressão de 76 centímetros de mercúrio. Deixa eu colocar aqui, ó, 76 centímetros de mercúrio de Hg. Pode ser? Então eu consigo calcular essa pressão atmosférica. Por quê? Porque como é que é a pressão de uma coluna de mercúrio? Uai, se eu souber a densidade do mercúrio, isso aí eu sei. Se eu souber a gravidade, se eu souber a altura, eu sei a pressão. Ah, a pressão de um líquido depende só do tamanho da coluna, né? Tanto faz a área do tubo que eu uso, depende só da coluna. Então, com isso, o cara conseguiu calcular a pressão atmosférica. Olha que foda. E você pode calcular, bicho, se você for pegar ali, ó, é ρGH a conta, não é? Pressão de uma coluna de líquido. Gravidade, substitui ali 10. Altura, 76 centímetros, 0,76 metros. E a densidade do mercúrio, se eu não me engano, é de 13,6 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Agora eu tô meio que de cabeça aqui, mas eu acho que é isso. Vamos ver, faz essa continha. Quanto que vai dar? 13,6 vezes 0,76, 10. 10 vezes 10 vezes 10 a 3. Isso aqui vai dar mais ou menos 10 a 5. Beleza? Ah, tá. Então isso aqui, quando você faz a conta, joga densidade do mercúrio, gravidade e a altura da coluna de mercúrio, 76 centímetros. Se eu jogo isso no ρGH, acabei de fazer a conta por alto, depois você faz isso aqui, ó, isso, vezes a densidade do mercúrio, vezes 10. Sabe quanto vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar aproximadamente, eu acabei de fazer na calculadora, roubando ali, né? Mas isso aqui vai dar aproximadamente 1,01 vezes 10 a 5 em unidades do Sistema Internacional de Unidades de Medida, Pascal. Nó, bicho. Então, eu acabei de te provar que a pressão de 1 atm é 10 a 5 Pascal. Eu posso decorar isso aí sua vida inteira. Mas isso aqui é uma simples aplicação da lei de Stevens, daquela equação fundamental da hidrostática. Então, vou deixar isso aqui é extremamente importante. A gente arredonda para 1, vai. 1 vezes 10 a 5. Não vamos ser tão meticuloso também nessa aproximação, não. 1 vezes 10 a 5 tá de boaça. Aproximadamente 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, a pressão atmosférica no nível do mar é igual
a pressão equivale, né, à pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, que eu posso fazer a conta, densidade do mercúrio vezes gravidade vezes altura, e isso é uma pressão de 1 vezes 10 a 5 Pascal. Seria o que? 100 mil Pascal, 100 mil newtons por metro quadrado, e a gente chama isso de 1 atm, pressão atmosférica, beleza? No nível do mar. Porra, maneiro, hein, cara? Você poderia se perguntar, cara, por que o Torricelli usou mercúrio e não usou água, por exemplo? Na verdade, ele começou usando água, né? É mais fácil, né? Mais barato também, né? Mais fácil de obter água e tal. Menos tóxico, né? Na verdade, na época, a galera nem sabia muito dos efeitos do mercúrio, não. Mas beleza. Ele usou água pelo seguinte, quer dizer, ele usou o mercúrio pelo seguinte, ele começou usando água. Só que, olha só, agora que você já sabe quanto que é a pressão de 1 atm, me conta, quantos metros de coluna de água que você precisa ter para gerar a pressão de 1 atm? Como é que você faria essa conta? Olha só, pressão é ρGH. Então eu quero que eu quero uma coluna de água que me gere uma pressão de 10 a 5 Pascal, né? 1 vezes 10 a 5 Pascal, que agora eu sei é 1 atm, a pressão atmosférica. Densidade da água você bota aqui. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 kg por metro cúbico, tá? 1000 kg por metro cúbico já é na unidade do SI. Gravidade na superfície da Terra, mais ou menos 10. Faça essa conta. 10 a 3 vezes 10, 10 a 4. Então esse H vai dar o quê? 10 a 5 dividido por 10 a 4, 10 metros. Eu precisaria de um tubo, mano, de 10 metros de altura, se eu estiver usando água, para entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então o Pascal começou tentando fazer com água, mas ficava inviável, não dava certo e tal, justamente pelo quê? Porque como a água, eu te falei aqui, né? Qual que é a densidade do mercúrio? A densidade do mercúrio, ela é mais ou menos 13,6 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água, H2O, ela é 1 grama por centímetro cúbico, beleza? 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do mercúrio, ela é 13, 14 vezes maior do que a da água. Então, se você for pensar aqui, ó, a pressão é igual a ρGH, se o cara é 13 vezes mais denso, se a densidade ela é muito alta, eu não preciso de uma altura tão grande da coluna para gerar uma pressão significativa. Ah, tá. O mercúrio, então, sendo 13,6 vezes mais denso, em tese, eu preciso de 13,6 menos altura de coluna de líquido para gerar a mesma pressão que a água. E de fato é isso. Pega 10 metros aqui, que seriam 10 vezes 100, né? Seriam 1000 centímetros, né? Pega 10 metros, divide por 13,6. Vai dar, sabe quanto? 0,74, né? Que é mais ou menos isso. Ah, tá. Então, 10 metros de coluna de água com 74 centímetros, na verdade é um pouquinho mais, né? 76 centímetros da coluna de mercúrio, é porque a pressão do mercúrio deve ser um pouquinho diferente do que isso aqui, 13,7, alguma coisa assim. Mas enfim, você entendeu? Enquanto eu preciso de 10 metros de coluna de água para gerar a pressão de 1 atm, eu preciso só de 10 dividido por 13,6, já que o mercúrio é 13,6 vezes mais denso, então eu preciso só de 76 centímetros de altura de coluna de mercúrio para fazer o experimento. Então, com uma coluna desse tamanho aqui eu consigo. Para a água eu precisaria de 10 metros e tal, fica bem praticável ter um tubo de 10 metros. Outra coisa legal que também, é por isso, não sei se você sacou, o que é isso aqui? 1 atm. Aqui, ó. O que a gente acabou de calcular? Eu acabei de calcular qual que é a altura da coluna de água necessária para gerar a pressão de 1 atm, porque 1 atm é 1 vezes 10 a 5 Pascal. E quanto que a gente descobriu? 10 metros. Então, 10 metros de coluna de água equivale à pressão de 1 atm. Talvez você decorou isso aí também, mas aqui então está explicado o porquê. Que quando você vai mergulhando na água, a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm. Por que a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm? Porque quando eu jogo na conta aqui, meu irmão, eu jogo a densidade da água, a gravidade e ponho H igual a 10, eu chego na pressão de 1 atm. Ah, tá. Então 10 metros de coluna de água gera uma pressão de 1 atm. É por isso que quando você está na água, a cada 10 metros que você mergulha, a pressão aumenta de 1 atm. Sacou a ideia? Pô, bicho, que foda, hein? Então, cara, estamos fazendo várias discussões relevantes aqui. Você tá pegando a ideia, né? Bom, beleza. Então, discutir uma porrada de coisa. Beleza. Deixa eu ver aqui se já foi tudo aqui, então, sobre pressão atmosférica. Perfeito. Então, isso aqui é importante pra caramba, velho. Isso aqui você tem que saber. Tá? 1 atm é 1 vezes 10 a 5 Pascal. Via de regra, isso aqui, cara, são dados que são importantes você saber gravado. Igual assim, densidade da água,
1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico são coisas que são importantes saber de cor. Densidade do mercúrio não, eu sabia, mas pra gente fazer uma continha aqui e tal, eu tô querendo só te mostrar pra você entender como é que as coisas funcionam, mas não precisa saber isso de cor não, beleza? Tá, outra coisa importante, aí que já rapidamente, a pressão atmosférica, ela, por que a gente tá falando de pressão atmosférica no nível do mar, né? Porque no nível do mar, vê se você concorda comigo, olha o tamanho e o tanto de átomo que eu tenho aqui, gerando força, né? Gerando pressão, empurrando aqui, né? Por exemplo, a água para baixo e, consequentemente, empurrando a cabeça desse menino para baixo. Ah, tá, esse aqui é o nível do mar. Quando você começa a subir, quanto maior é a altitude, menos denso é o ar, mais rarefeito ele fica. Então, a concentração de moléculas é menor. Ah, tá, se eu traço 2 círculos do mesmo tamanho, lá embaixo, eles vão ter muito mais matéria do que lá em cima. Ah, tá, maiores altitudes, o ar é menos denso. Ah, beleza. Então, por exemplo, se eu for comparar, vamos comparar esses 2 meninos aqui, ó. Como é que é a pressão que eles suportam. Esse menino, vamos olhar aqui, ó, em cima da cabeça dele. Olha o tamanho da coluna de ar que ele tem que suportar e pior, aqui bem próximo da cabeça dele tem uma concentração muito maior de ar. Se eu for olhar esse menino aqui, ó, a coluna de ar em cima da cabeça dele é bem menor e a concentração do ar ali também é bem menor, o ar fica menos denso. Você concorda que tem um peso muito maior em cima da cabeça desse menino de baixo? Tem muito mais ar aqui. Então esse menino, ele suporta uma pressão maior. Então a pressão atmosférica aqui, ó, em cima da cabeça dele, vai ser certamente maior do que a pressão atmosférica em cima da cabeça desse outro menino. Então o que está ilustrando isso aqui? Que a pressão atmosférica, ela muda com a altitude. Então quando você vai para regiões mais altas, a pressão atmosférica diminui. Tanto porque o ar fica mais rarefeito, quanto porque é menor o tamanho da coluna de ar em cima da sua cabeça. Tá? Então, por isso que aqui a gente fala, tá, isso aqui é no nível do mar, né? Porque se eu fizer em altitudes diferentes, vai dar diferença, porque a pressão atmosférica, ela depende da altitude. Faz sentido? Então, tá aqui 2 coisas importantes sobre a pressão atmosférica. E com isso, em tese, já vou até emendar aqui, então, vou resolver a questão e depois a gente dá uma revisada aqui no empuxo. Com isso que a gente construiu, a gente tem a faca e o queijo na mão, cara, para resolver a nossa questão. Olha só, ele quer saber, lembrou dele aqui? Vamos ler de novo, né, que a gente discutiu tanta coisa. Devido ao formato de uma rocha no oceano, uma bolha de ar ficou presa. É essa caverna marítima aqui que a gente tem, né? Supondo que nessa região a água está aproximadamente parada, que a densidade da água seja aproximadamente de 1 grama por centímetro cúbico e que 1 atm é 10 a 5 pascal, qual que é a pressão do ar contido na bolha? Então vamos lá, cara, o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho ar aqui dentro. Tá, eu tenho partículas de ar aqui dentro e tal. E essas partículas de ar, naturalmente, estão o quê? Estão exercendo uma pressão. Ah, tá. Então, existe aqui, ó, essas partículas de ar, elas estão aqui, ó, exercendo uma certa pressão. Então, ó, a pressão do ar que está aqui. Essa pressão, em tese, ela está querendo fazer o quê? Empurrar a água para baixo, né? Empurrar a água para baixo. Mas, ao mesmo tempo, pô, olha aqui. Olha o tanto de água, tem 20 metros de coluna de água. Então a água também, ela também está exercendo uma pressão. Olha o tanto de coluna de água aqui, cara, querendo empurrar a água para dentro da caverna. E se está em equilíbrio ali, se o nível da água na caverna ali, né, não sobe, é porque na real existe um equilíbrio. Ah, tá. Então o que eu posso dizer é que a pressão da água nesse ponto, então vou colocar aqui, ó. Então existe aqui, ó, a pressão da água. Pressão da coluna de água, H2O. Pode ser? A pressão da água aqui é igual à pressão do ar. Ah, tá. Então, se eu quiser calcular a pressão do ar nesse ponto, é só calcular qual que é a pressão da água nessa linha. E essa linha está escrito aqui. Está a 20 metros de profundidade. Pô, maneiro, cara. Então, o que eu preciso saber, em tese, vamos lá. Aí você talvez poderia fazer de cabeça. Você fala, pô, eu acabei de calcular com você que 10 metros de coluna de água é 1 atm. Então, 20 metros, 2 atm. Ah, tá. Você vai e marca aqui, 2 atm, e vai ser feliz. E erra feliz, né? Por que você errou feliz? Não é 2 atm a resposta. Nossa, lava as unhas. Não é 2 atm a resposta pelo seguinte, qual que é o problema? Olha só, qual que é a equação? P2 é igual a P1 mais ρGH. Ah, tá. Já pegou a ideia ou não? Aqui, ó, a pressão P2 é igual a pressão P1 mais ρGH. Se isso aqui é o mar, irmão, e a gente está no nível do mar, aqui em cima não está desenhado, mas é óbvio, isso aqui é a Terra, você conhece essas coisas. Aqui está cheio de ar atmosférico. Ah, tá. Então, a atmosfera também está pressionando, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1. Existe uma pressão atmosférica nesse ponto 1.
Ah, tá. Que vale quanto? Se isso aqui é o nível do mar, né? Isso aqui vale 1 atm. Por que é o nível do mar? Meu irmão, porque isso aqui é o mar, né? Isso aqui chama mar. Então a gente tá, né? Enfim, não vou... Pelo amor de Deus, não me estressa não. Tá bom? Então tá. Então existe a pressão atmosférica ali de 1 atm. E o que eu quero saber é aqui. É a pressão em 2. Nesse nível aqui. Então tá aqui a equação. A pressão em 2 é igual a pressão em 1 mais ρGH. Ah, tá. Entendi. Então, se eu fizer o ρGH, ó, densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, gravidade 10, altura 20 metros. Quanto que vai dar isso aqui? Se fizer essa conta, isso aqui vai dar 10 a 3 vezes 10, 10 a 4, 20 vezes 10 a 4 ou 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 a 5 Pascal, que seria o quê? 2 atm, né? Por quê? Porque 10 a 5 Pascal é o que a gente chama de 1 atm. Ah, tá, 10 a 5 Pascal é 1 atm, então eu tenho aqui 2 atm. Então, o 2 atm que você marcou e errou bonito é o quê? O 2 atm é a pressão só desta coluna de água. Mas a pressão no ponto 2 é igual à pressão dessa coluna de água mais a pressão atmosférica lá em cima. Então, tem a pressão atmosférica aqui empurrando, tem o peso dessa coluna de água ali empurrando, e no ponto 2, o efeito total é a soma desses dois efeitos. Ah, tá. Então, no fundo, a minha resposta seria o quê? Seria 1 atm mais 2 atm. Então, a pressão ali, ó, é de 3 atm. Ah, tá. Então, a pressão nesse ponto 2, nesse nível, é de 3 atm. Então, o empurrão da água ali, cara, é de 3 atm. A pressão do ar dentro daquela bolha tem que ser também de 3 atm. Para quê? Para manter o equilíbrio. Ah, tá. Então, a nossa resposta, na verdade, ela é 3 atm. Olha o vacilo. Então, tem a ver com pressão atmosférica, beleza? Então, vou só deixar registrado aqui, né? A pressão em 1 seria a pressão nesse ponto aqui. É a pressão atmosférica, que é 1 atm, 1 atm, pronto. Cuidado, eu não posso somar é aqui, né? Esse aqui não tem como eu somar porque está em unidades diferentes. Aqui tem atm, aqui tem pascal. Aí daqui para cá eu converti tudo para atm. Então 2 atm mais 1 atm. Então, de um jeito mais prático, né? Por isso que eu falei, quem tem a mãe nisso aqui, quem está bem calibrado nisso aqui, faz de cabeça. Fala, velho, nível do mar, pressão é 1 atm. Água, cada 10 metros é 1 atm. Então 20 metros, 2 atm. Então aqui eu tenho 2 atm de pressão devido à coluna de água, mais 1 atm devido à pressão atmosférica, 3 atm é a pressão total. Pronto, essa é a pressão ali na nossa caverna, na nossa bolha. Pode ser ou não? Pô, maneiro, hein? E temos para finalizar aqui, para ficar bem completo, nossa revisão de hidrostática. Então, olha só, discutimos pressão, como que funciona em sólidos, demonstramos e construímos essa equaçãozinha super importante, que é a lei de Stevens, que fala como funciona a pressão em líquidos. Aplicamos isso no princípio de Pascal, aplicamos isso aqui em pressão, discussões sobre pressão atmosférica, calculando ali quanto que é a pressão de uma coluna de mercúrio, pressão de uma coluna de água. E agora, para finalizar, vamos falar rapidamente sobre o empuxo. O que é o empuxo, cara? Vamos lá. Tem um pouco a ver, tá, com essa discussão que a gente fez aqui. Por isso que eu falei, cara, essa discussão vai ser importante, eu vou acabar construindo e provando para você uma equação, mas eu quero fazer essa discussão mais porque ela vai ser relevante na hora de discutirmos o empuxo. Vamos lá. O que é o empuxo? Tá aqui, ó. Tenho um balde de água, beleza? Tenho o meu aquário aí. Hidrostática. Água parada. Beleza. A água tá parada. Então, se eu destacar essa porção imaginária de água aqui, ela está parada. Você concorda? Verdade, ela está parada. Mas ela está recebendo pressões de tudo quanto é lado. Então, aqui, ó, existe uma pressão. Então, ela está sendo pressionada para cá, para baixo. Não é isso? Também aqui, né, para os lados. Só que essas pressões, elas já se anulam, né? Mas beleza. Então, tem uma pressão aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui assim. Beleza. E embaixo também. Embaixo. Bom. Beleza. Primeiro, qual que é o efeito resultante dessa distribuição de pressões, né? Bom, aqui elas vão se anular. Isso mata isso, isso mata isso. Então, horizontalmente, a coisa já se anula. Não tem muito segredo, não. Mas, ver aqui embaixo, né, como esse ponto ele está mais fundo, se ele está mais fundo, a pressão lá é maior, não é? A pressão depende da profundidade. Nesse nível aqui, eu estou a uma certa profundidade. Nesse nível aqui, eu estou a uma outra profundidade. Como no nível de baixo, né? Profundidade é maior, maior pressão. Por isso que eu desenhei essas setas maiores. Lembrando, cara, pressão nem é um vetor. Estou desenhando com as setas maiores aqui para dar uma intuição visual para a gente. O que você percebe? Você percebe o seguinte, cara. Pera aí. Existe uma diferença de pressão aqui para cima, né? A pressão lá embaixo empurrando para cima é maior do que a pressão lá em cima empurrando para baixo.
Verdade. Então, vai ter uma força para cima, você concorda? Vai ter uma força para cima. Essa diferença de pressão, eu vou até dar uma diminuída nesses caras aqui. Eu vou colocar um desenho a mais aqui. Acho que vai ser instrutivo pra gente. Olha só. Pronto. Essa diferença de pressão, então vamos lá, ó, voltando à nossa discussão aqui, ó. Beleza? Essa diferença de pressão, deixa eu até arrancar fora esse desenho todo. Vou pegar só o aquário ali. Arranquei a água dele, mas pus de novo. Beleza. Então, olha só. Vamos desenhar o carinha de novo ali. Então, eu tô como se eu estivesse destacando essa porção imaginária de água aqui. Tudo bem? Então, tá cheio de água. Eu podia pegar e destacar uma porção qualquer de água. Eu tô destacando essa porção imaginária de água. Pode ser ou não? Beleza. E o que eu estou vendo aqui, pela distribuição de pressão, que a gente já sabe da lei de Steve, lá embaixo, né, tá mais fundo, então a pressão é maior e tal. Cara, existe uma diferença de pressão aqui. A pressão empurrando o cara para cima, lá embaixo, é maior do que a pressão que empurra o cara para baixo, lá em cima. Parece ter um trava-língua, mas você pegou a ideia. Eu sei que você pegou. Então, cara, existe uma diferença de pressão gerando uma força para cima. Você concorda? Porra, é verdade. Existe uma força que sobra aqui, ó. E essa força para cima, eu vou chamar ela de E. Isso aqui vai ser um empuxo. Aí você vai falar, velho, que doideira. Então, essa porção de água, ela tá subindo, né? A água vai começar a subir ali, flutuar. É por isso que jorra a água. Não, calma. Não tem nada a ver com isso. Pera aí. Você concorda que essa porção de água tem uma certa massa? Ah, tá. Se tem uma certa massa, tem um certo peso. Ah, tá. Então, existe aqui o peso dessa porção de líquido. Ah, tá. Ah, então o empuxo seria a força necessária para manter essa porçãozinha de água em equilíbrio. Ah, tá. É por isso que o negócio chama hidrostática. É por isso que a água fica parada. Você já para pensar? Se eu destacar uma porção imaginária qualquer de água, eu tenho uma massa de água. Se eu tenho uma massa de água, essa água tem um peso. Por que essa água não está deslocando para baixo? Por que a água fica parada no aquário? Ah, tá, porque tem essa distribuição de pressão maluca em torno daquela porção de água e essa distribuição de pressão gera uma força para cima, né? Porque a pressão empurrando o cara para cima é maior. Isso gera uma força para cima e essa força para cima, meu irmão, olha que bonito, vem a ser exatamente o suficiente para anular o peso desse cara e ele fica em equilíbrio. Porra, bonito isso, hein, velho? Interessante. Tá, beleza. Agora, qual que é o lance? Então, o empuxo, ele é igual ao peso dessa quantidade de água. Agora, o interessante é o seguinte. Suponha que eu pegue e enfie uma pedra aqui dentro, uma caixa, um objeto, vamos supor uma pedra, que tem exatamente esse formato. Que é o que rola, então, daqui pra cá. O que vai acontecer? Então, olha só. A pedra, ela está ocupando exatamente aquele espaço que aquela porção de água ocupava. Não é isso? Porra, é mesmo. Então, primeiro, qual é o efeito disso, né? Primeiro, eu vou deslocar uma certa quantidade de água, porque se antes nesse espaço tinha uma porção de água, agora nesse espaço tem pedra. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o nível da água sobe um pouquinho. Ah, tá. Então, o nível da água, vou até desenhar aqui, ó, ele vai subir um pouco. O que eu fiz então? Quando eu enfio essa pedra, eu desloquei uma certa quantidade de água. Esse volumezinho que aparece aqui, que volume que é? É exatamente esse volume. A água que estava aqui, ela teve que ser deslocada dali, né, para a pedra ocupar aquele espaço. Pô, maneiro. Mas, olha que interessante. Essa distribuição de pressões, ela não se altera. Vamos dizer assim, o restante da água que está em volta, meio que não sabe se o que tem nesse volume é água, se o que tem nesse volume é pedra, entendeu? Então é meio que quase como se eu enganasse a água. Para a água que está em volta, meu irmão, esse espaço é esse espaço. Aquela distribuição de pressão continua sendo a mesma. Então, a mesma distribuição de pressão que a gente tinha aqui, nesse volume, continua existindo. Tá aqui, ó. Ela continua existindo. Era uma distribuição de pressão assim, não é? Ah, verdade. Era isso aqui. E essa distribuição de pressão gerava uma força resultante para cima, que é o empuxo. Ah, então esse empuxo, que era a força necessária para sustentar esse peso de água, agora continua existindo, ajudando a sustentar aquele objeto, e é por isso que os objetos aparentam ser mais leves dentro d'água, né? É isso que é o tal do empuxo. Então esse objeto aqui ele pode ter um peso. Tá aqui, ó, peso desse objeto. Beleza? Se o peso é maior do que o empuxo, ele afunda. Se o peso é menor do que o empuxo, ele flutua. Se o peso fosse igual ao empuxo, ele ficaria parado ali, naquela posição. Pode ser? Então, o que vem a ser o empuxo, cara? É uma força de sustentação,
que aparece em objetos imersos em um fluido. E como que eu calculo esse empuxo? O empuxo está aqui, ó. Se você quiser calcular, ele foi calculado aqui, né? Como é que eu sei o valor do empuxo? O empuxo é igual ao peso da quantidade de líquido que havia naquele volume. O empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Quando eu coloco essa pedra aqui, ela passa a ocupar um volume de uma certa quantidade de água, né? O empuxo que ele sente é exatamente uma força que é igual ao peso da quantidade de água que havia ali. Então, o empuxo, a gente fala que é igual ao peso desse líquido. Eu vou chamar de L, líquido D, líquido deslocado. Por que deslocado? Aqui ele ainda não foi deslocado. Aqui está a porção de líquido. Mas aí quando eu enfio a pedra, tá aqui, ó. Ah, esse volumezinho de água que está aqui era o volumezinho justamente dessa porção de água. E a força que sobra para esse cara sentir era justamente a força necessária para sustentar o peso daquela quantidade de água. Faz sentido? Pô, que foda, hein? Então, o empuxo é o peso do líquido deslocado. Peso em mg, então seria a massa do líquido deslocado, né? Massa do líquido deslocado, vezes gravidade, mg, e densidade é o que? Massa sobre volume. Então, a massa é o que? Densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, eu poderia colocar aqui, ó, o empuxo é densidade vezes volume. Então, no lugar da massa de líquido deslocado, seria o que? A densidade do líquido, não é isso? Densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes gravidade. Ah, então é daqui que vem a fórmula do empuxo, cara. mg é peso. Aqui, ó. Densidade vezes volume é massa. Densidade vezes volume é massa. Massa vezes gravidade é peso. Ah, então a fórmula do empuxo está dizendo que o empuxo é justamente igual ao peso do líquido deslocado. Peso, mg, massa, densidade vezes volume. Porra, foda, hein, velho? Daqui que vem essa fórmula. Então, por que é igual a massa do líquido deslocado? Porque justamente o objeto que está ocupando aquele espaço que o líquido ocupava vai sentir uma força de sustentação que era suficiente para equilibrar o peso da quantidade de líquido que estava ali. Nossa, falei bonito agora, hein? Sério mesmo, volta esses 15 segundinhos e escuta de novo a frase que eu falei. Foi ao vivaço aqui, foi no pelo. Foi uma frase bonita, viu? Foi uma frase que sintetiza bem o que é um empuxo. Fechou? Então tá bom, velho. Vou só escrever então essa formuleta, pode ser útil. O empuxo, tem que saber calcular? Tem densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado vezes gravidade. E aí, senhoras e senhores, encerramos nossa mega revisão de hidrostática. Cara, não tem cabimento você errar uma questão de hidrostática no Enem. Tá tudo aqui, meu irmão. Pressão, pressão em líquido, princípio de Pascal, pressão atmosférica, experimento de Torricelli, empuxo. Meus amigos, termino satisfeitíssimo essa auleta nossa. Me conta o que você achou. Se tiver como mandar no comentário, me marca no Instagram. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Só esse feedbackzinho. Tirei um minutinho, chega lá e manda uma mensagem. Cara, sai da aula de hidrostática agora. Ah, foi isso aqui. E me fala. Fazer seu @universo narrado, essa mensagem. Sai da aula de hidrostática. Cara, foi isso minha impressão. Quero muito saber, de verdade. Fiquei satisfeito com essa aula e a gente se encontra então na próxima, hein?